Do luto à luta, trabalhadores e trabalhadoras em educação fizeram uma manifestação, um ato público na porta da Assembleia Legislativa no último dia 29 de junho. O Sindicute veio denunciar aos parlamentares e também à comunidade, de uma forma geral, a questão da Covid no estado. Várias velas foram dispostas na entrada da Assembleia Legislativa. Aqui estão representados as 45.961 mortes por Covid-19 em Minas Gerais. Cada vela dessa representa 1.000 mortes por Covid-19 no estado. E é em plena pandemia, nessa situação de caos, que o governo do estado quer reabrir as escolas estaduais. Bem, nós estamos aqui hoje para, primeiro, protestar e denunciar a morte de mineiros e de mineiras. Nós também perdemos trabalhadores em educação, que eram pais, que eram mães, que eram avós, que eram madrinhas, tias. E hoje nós estamos aqui para denunciar o genocídio da população no nosso país por conta da política, por conta da política, da ausência da política. Então, hoje é um dia de protesto aqui na Assembleia Legislativa, também contra o governo do estado, que não tem nenhuma política para o trabalhador da educação, que atrasou no processo de vacinas também. Reabrir escolas com esta pandemia, com estes números, é um crime. É um crime contra a população, um crime contra os trabalhadores em educação, é um crime contra os nossos alunos, porque as escolas estaduais não têm condições de funcionamento com a estrutura necessária para se conter qualquer tipo de processo de contaminação. Então, fica o nosso protesto e a nossa denúncia. Esse cartaz aqui com esses nomes de trabalhadores em educação que foram vitimados pela Covid é apenas uma amostra. O número é muito maior. Somos solidários à educação, estamos na luta, porque quando a gente fala de escola, quando a gente fala do que o Estado tem o dever de estar imunizando, né, os professores e alunos. Eu não posso tratar de imunização somente dos educadores e os alunos. Esses alunos eles irão se infectar, né, em casa, infectar possíveis educadores e ainda pode levar também o vírus para dentro de casa, para os pais que estão lá. Então, assim, é uma questão de muita responsabilidade sanitária, né, neste momento. A gente sabe da questão da falta da vacina, então se faz necessário toda essa proposta, né, e ser solidário à educação, que as aulas não retomem enquanto não tiver um plano e a vacinação também das crianças e de todos os profissionais. Né? A gente só consegue vencer e combater o vírus vacinando a média de mais de 70% da população. E a gente vê que a nível de Brasil e de Estado isso não tem acontecido, né? E cada morte, né, a gente precisa lembrar que cada morte, cada ente foi um amor de alguém. Você, como profissional da área da saúde e como mãe, naturalmente, vendo aí o perigo, né? Você diria que não se sente segura para seu filho voltar neste momento às aulas presenciais? De forma alguma. Não só eu, como a minha família, que eu sou mãe, sou tia, tenho sobrinhos, de forma alguma. Não é seguro, não está seguro para nós que somos profissionais da saúde. Infelizmente, nós temos também no nosso hall, né, de servidores, muitos óbitos, muitas perdas, né? E nós estamos lá na linha de frente. Hoje nós estamos na rua, os nossos colegas estão lá em movimento na Praça da Liberdade, defendendo um salário digno, um piso para a saúde, para a enfermagem e uma redução da carga horária para 30 horas. Porque nós estamos vexatoriamente excluídos de entrar em qualquer outro país. É uma vergonha mundial que os servidores e a população brasileira tem passado por conta de irresponsabilidade e estão tirando a nossa dignidade. Por isso nós estamos perdendo pais, mães, filhos e colegas todos os dias. Como que nós podemos admitir que
que as pessoas voltem a aglomerar. Como que nós podemos admitir que uma criança possa levar o vírus e matar seus irmãos, seus tios, seus pais, seus avós? É inadmissível. Nós estamos vivendo uma pandemia que não passou e que só há uma cura, que é a vacinação. Depois que todos estiverem vacinados, aí sim nós poderemos discutir a volta presencial. Em relação aí à questão dessas mortes, dessa situação toda, a quem vocês atribuem isso? Por que de fato nós chegamos a esses dados? Os cientistas já mostram, o isolamento social funcionou em outros países, por que não funcionaria no Brasil? Nós temos, a vacina funciona, as pessoas têm que entender que a única saída é a vacina. Enquanto não tiver a vacina, isolamento social, o distanciamento social, não isolamento, porque o distanciamento é diferente do isolamento. No distanciamento você ainda pode conversar online, só que existem pessoas que não têm esse privilégio. O morador, a moradora em situação de rua, e nós temos que ver que nós fazemos parte de um país onde não existe só a classe A e B, existe toda uma pirâmide social e nós devemos respeito à base da pirâmide, que é a maioria do país. Tanto descaso, né, de não estar uma categoria vacinada, uma pressão social imensa, porque todo mundo quer o professor, quer a professora, quer o trabalhador, quer a escola aberta, mas a gente vê neste momento em que tudo isso acontece, o governo municipalizando, privatizando. É bom lembrar que sem a educação não existe nenhum outro tipo de servidor, não existe nenhuma outra categoria de servidor. Tudo nasce da educação, não é só de servidor não existe nenhuma outra profissão. O médico precisa de um professor, o engenheiro precisa de um professor, o policial precisa de um professor, nós da fiscalização precisamos de um professor. Então, nós temos que levar essa luta que é do professor, como uma luta de todos. Os professores em países como o Japão, por exemplo, são reverenciados, porque lá sim eles consideram o professor como a mãe de todas as profissões. O nosso olhar da Central Única dos Trabalhadores é um absurdo o governo do estado priorizar abrir escolas insistentemente, que ele fez isso a pandemia inteira, tentando reabrir as escolas com aulas presenciais, sem considerar o número enorme de mortes que tem, tanto do trabalhador em educação, quanto de familiares, de alunos nesse processo aí da pandemia, e passar por cima de tudo isso. Então, assim, para nós a vida vale mais que tudo. Não é momento de voltar às aulas presenciais. Essa coisa de que o ano letivo está perdido, isso é conversa fiada, porque mais vale a vida do que o ano letivo. O ano letivo a gente recupera, a vida não. Então é importantíssimo estar aqui, trazer o nosso apoio da Central Única dos Trabalhadores para essa categoria que já é tão sofrida e o governo do estado ainda quer matá-la, porque não vacinou todo mundo. Se você não vacinou todos os trabalhadores na educação, você não vacinou os alunos, como pode ter aula presencial? Não pode. Há uma negação da ciência, agora a gente está vendo aí pela imprensa, parece que também tem uma propina que queriam receber daqueles que produzem as vacinas, enfim. Tem um governo que parece que quer a morte das pessoas, seria isso? Na verdade, nós temos um governo federal que nega a ciência a qualquer custo. A gente já sabia disso quando ele ficou empurrando, ele dizia que não ia comprar vacina dessa ou daquela, E agora, mais do que nunca, está evidenciado aí com a CPI o quê? Que além disso, que a prioridade era ganhar dinheiro quando resolveu comprar vacina e não vacinar as pessoas. Vacina mesmo não era o importante. E tem um governo do estado que replica tudo que o federal faz. Pelo governo do estado, a gente não teria isolamento social. Ele foi forçado a criar essa coisa de onda roxa, vermelha e tal, porque as prefeituras começaram a fazer. Então ele se sentiu, teve que fazer alguma coisa para não ficar tão mal na fita. Ou seja, tenta aplicar aqui o que o governo federal faz de pior no país, ele tenta replicar aqui em Minas. É o governo da morte, os dois, tanto o federal quanto o estadual. Mais de 500 mil mortos no Brasil, mais de 45 mil em Minas. E o governo quer reabrir escolas? É verdade. Lá na nossa região, nós temos, na cidade de Sete Lagoas, mais de 450 mortos. A educação, toda semana morre mais de uma pessoa. E o governo querendo reabrir as escolas estaduais sem o mínimo de condições necessárias. Qual que é a maior preocupação de vocês?
O retorno é conseguir manter esse distanciamento e as escolas, por mais que eles assinem os checklists, as escolas não estão preparadas. Em Sete Lagoas, como é que está a situação? E em Sete Lagoas, os leitos de UTI estavam até semana passada com quase 90% de ocupação, porque a cidade abrange toda a região, então todos os casos de Covid vão para Sete Lagoas e a gente tem muita contaminação de professor com óbitos de professor, com óbitos de vice-diretor, né, que estavam trabalhando e veio a óbito, de ASB, ATB. É revoltante nós pensarmos que em 2021 nós estamos no meio de uma pandemia que a gente não consegue sair dela por conta dessa negligência, para uma doença para a qual já existe vacina. Em todo o estado nós temos o impacto da doença, o impacto da contaminação, o impacto no sistema de saúde e o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias, o desespero das famílias, o desespero de quem está no hospital, o desespero de quem está do lado de fora, aguardando notícias. Então é tudo muito desesperador e nós não temos um alento dos poderes executivos. Nós não temos aqui em Minas e também não temos no governo federal, porque é importante destacar que o governo de Minas Gerais caminhou lado a lado com as políticas do governo federal. Nós não tivemos uma atuação política do estado de Minas Gerais no sentido de forçar para que as vacinas chegassem de forma mais rápida no nosso estado. Nós não tivemos ações políticas para pressionar por maiores volumes de vacina.